Aleluia. E eu quero contar uma história para você. Eu queria que você prestasse muita atenção. Aleluia. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando ao túmulo do rei. Maria levanta sua cabeça e com seus olhos Maria viu, e aonde estava o corpo do meu mestre. 2 anjos Maria viu, que lhe perguntaram: por que choras? Maria então respondeu: é que ali estava o corpo do meu mestre, mas o corpo dele desapareceu. Oh, o corpo dele desapareceu. Maria se levantou olhando para trás, tentando ir embora. E quando de repente o mestre aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me buscas? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e conte para os seus irmãos, diga para eles sorrirem, diga que não acabou, porque a morte eu venci. E esse Deus está aqui nessa manhã, amém? Esse Deus está aqui nessa manhã. Maria se levantou e foi até os discípulos. Até os discípulos Maria correu, e chegando lá ela olhou e disse: preste atenção que eu vou contar o que aconteceu. Ei! A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte onde está o rei, ele ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre, pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Ei! Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vives, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Ei! Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
esse nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é nome de Jesus. A morte venceste, o véu, a tumba vazia, agora está os céus proclama a tua glória, pois ressuscita, Ele tá vivo, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Uma coisa eu vou pedir, vai. Uma coisa eu vou pedir. Peça isso, neste lugar da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não há, não, não. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui. Aleluia. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abre, diga isso com fé. Que se abra os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra, e o teu reino vem. Que venha o teu reino, nossa fé está a tua justiça, nosso a tua paz. Que os céus fechados, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Venha sobre nós. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Santo, 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 santo. Grande Deus. É a grande tua Deus. glória, Jesus, é a tua glória, Pai, sobre as nossas vidas. Meu Deus, meu Deus. Sinta a glória do Senhor. Sinta a glória do Senhor pairando sobre a tua vida, querido. Feche os teus olhos nesse momento. Sinta no teu interior. Sinta como se o teu ventre fosse tomado de uma expressão do céu nesse momento. Deixa Deus gerar no teu ventre, deixa Deus gerar no teu interior uma porção da eternidade jamais vista. Deixa o Senhor gerar no teu interior a tua cura, a tua libertação, a tua saúde. Deixa Deus gerar no teu interior a tua chamada, o teu ministério, o filho que você espera. Deixa Deus gerar dentro de você. Deixa a glória do Senhor descer sobre a tua vida. Deixa o céu descer sobre a tua vida. Deixa o reino de Deus sobre a tua vida. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre Jesus, o Rei da glória. Para de observar. Eu abro meu coração. Para de tentar estudar Ele. Para de querer entender. Para de querer entender as coisas que Ele está fazendo. Para de querer explicar as suas dores. Para
para de querer explicar para Ele os seus lamentos. Ele conhece cada uma das suas feridas. Ele conhece a tua alma. Ele conhece do topo da sua cabeça as plantas dos seus pés. Não tenta falar para Deus, não tenta ensinar Ele a ser Deus sobre a tua vida. Isso Ele já é. Mostra para Deus que você é gente, que você carece da glória dEle. Fala para Ele: eu sou gente, eu tenho cheiro de gente, eu careço da tua glória nessa manhã. A minha casa carece da tua glória, a minha vida carece da tua presença, o meu casamento carece da tua presença, o meu filho carece da tua presença. E vai deixando fluir do teu interior. Isso, como o som de muitas águas. Leva o seu clamor aos céus, leva o seu clamor aos céus. Adore ao Pai. Glória a Deus. Você que está aí atrás, vai já tomando teu assento. Quem pode já, quem trouxe a Bíblia tão preciosa, abra comigo o Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1, o verso de número 9. O texto diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança. Perseverança em Jesus. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos até aqui, depois a gente vai se aprofundar mais nesse texto. Pai amado, mais uma vez nós te louvamos. Senhor, falar sobre o Senhor é mais do que uma experiência. A tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Estamos experimentando, não tentando te explicar. Então, à medida que aprover o seu coração, se derrame nas nossas vidas, para podermos não só ouvir, mas compreender aquilo que fora dito. E que o Espírito que está por detrás da letra seja revelado a nós, trazendo uma consciência clara, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que possamos, Senhor, obedecer a tua voz, que talvez seja um dos maiores princípios que nós carregamos. Obediência a tudo aquilo que o Senhor deseja de nós, em nome de Jesus. Amém? Antes de entrar na mensagem, eu quero contar uma história, né? Não a mesma que a pastora contou, mas acerca daquilo que precedeu, né, essa viagem tomada de livre e espontânea pressão do apóstolo João até essa ilha vulcânica do mar Mediterrâneo ali, chamada Patmos, ok? No ano de 54, quando Nero assumiu como imperador, ele tinha 17 anos. Uma pessoa tão tomada de violência interior, alguém que não controlava o seu ímpeto, não controlava nem mesmo a sua sexualidade, um megalomaníaco, violento, devasso. Quando ele assume aos 17 anos, ao mesmo tempo que ele assume a igreja que já era de fato, de alguma forma perseguida, ela entra num nível de perseguição tão violento, tão descomunal na mão desse homem, na mão desse louco, que foi capaz de matar a sua própria mãe e muitos da sua família. Esse mesmo homem, quando ele assume o trono 2 anos depois, ele lança fogo na própria Roma. Quando ele lança fogo, ele sobe em cima do monte e com a sua lira ele toca cantando e observando Roma queimar.
e muita gente morrendo queimada, morrendo sendo destruído. Ele de fato, ele destrói grande parte de Roma para o seu bel prazer. O imperador da sua própria nação coloca fogo no seu próprio povo. Mas de alguma forma, haviam 14 bairros naquela província de Roma. Dos 14 bairros, 10 foram totalmente destruídos, 4 sobraram. E à medida que os cristãos, antes de Nero, já havia certa perseguição, eles foram saindo dos seus territórios, das suas casas, para salvar a própria vida. Muitos deles foram aprisionados em Roma. E desses 14 bairros, 10 foram totalmente destruídos, 4 sobraram. Quando sobraram esses 4 bairros, essas 4 pequenas províncias ou vilarejos de Roma, os cristãos e os judeus da época, eles foram e aglomeraram nesses bairros, nesses lugares, nessas regiões. Quando eles aglomeraram em certas regiões, foi o suficiente para Nero ter o álibi para dizer que foram eles que tocaram fogo em Roma. Quando ele fala que foram os cristãos que colocaram fogo em Roma, ele consegue uma carta magna acima daquilo que já havia acontecido, mas agora de fato não é só perseguir e prender, agora ele pode perseguir, cada um que ele captura, ele de fato mata. E o texto dos escritos, dos historiadores contando essa história, eles dizem que Nero, ele enrolava esses cristãos em panos, envolvia eles de piche e tacava fogo neles. Ele decapitava, ele matava para gerar o próprio gozo interior. Uma perseguição brutal e sangrenta, a ponto de faltar madeira em Roma para crucificar tanto cristão. E aqui eu já quero começar você a compreender o que precedia essa visão de João, esse arrebatamento de João. No ano de 68, Nero foi expulso pelo próprio Senado, tamanha crise que ele provocou em Roma. E a crise interior de alguém que agora não tinha que se submeter mais a ninguém, agora expulso do seu próprio império, fez com que ele tirasse a sua própria vida. 2 anos depois, anos 70, a rebelião de Israel se tornou incontrolável. Assume um general chamado Tito. Se você procurar pesquisar um pouquinho da história desse homem, foi o homem que inaugurou o Coliseu. Com uma festa de 100 dias, ele matou cerca de 10.000 cristãos. Ele envolvia esses cristãos em pele de animais e lançava dentro do Coliseu para fazer festa para Roma. E soltava os leões, cães raivosos, para devorarem os cristãos dentro do Coliseu. E fora do Coliseu, ele envolvia esses cristãos em piche e colocava em madeiros erguidos nas ruas, nas praças, em todo o território de Roma, para servir como luzeiro, e ateava fogo em cada um deles. Esse homem chamado Tito, ele foi o precursor, talvez ele foi o cara que promoveu a maior dispersão, foi o cara que fez com que, de fato, agora os judeus, os cristãos da época, não resistissem mais ficar naquele lugar, e agora todos eles correm para um lugar. Talvez por conta dessas perseguições é que você deva ter alguém conhecido, algum judeu conhecido, alguém muitas vezes descendente de Israel, no seio da tua família, ou talvez até se você analisar o teu sobrenome, muito possivelmente muita gente aqui é descendente de Israel, descendente de algum judeu. E aqui essa dispersão ela acontece no ano de 70. Agora é interessante que no ano de 1948, os judeus voltam para Israel, porque antes Israel, nessa dispersão, Israel deixou de ser uma nação, ela passou a ser um domínio de Roma. Mas agora em 1948, através de um homem brasileiro, você conhece a história do Aranha, aquele homem que com uma convenção de brasileiros vai na ONU e assina o decreto onde transforma Israel, antes toda destruída, mas volta a ser uma grande nação. Agora preste atenção, Isaías capítulo de número 60, ele fala de uma visão que ele tem. Ele fala assim: eu vi como os filhos de Deus
assim como pombo sentado numa janela voltando para suas casas. Isaías, há tantos anos atrás, ele já tem uma visão do céu, falando que aquele povo que havia sido expulso da sua própria terra, agora volta sem tocar o chão de volta para casa. Meu Deus do céu. Em 86 assume o governo de Roma Domiciano, chamado Segundo Nero por tamanha crueldade. Ele fazia. Talvez o primeiro imperador a se intitular Deus e Senhor de todo o povo. Esse homem foi o responsável pela prisão de João. Esse homem leva João para aquela ilha vulcânica chamada Patmos e ali encerra João naquele lugar. Mas o que ele não entende é uma coisa que para nós é muito simples. O homem não é preso pelas mãos. O servo de Deus, ele não pode ser preso pelas mãos, porque o coração dele é totalmente livre. Apóstolo Paulo, ele sentado, amarrado nas suas mãos, com uma bola de ferro no pé, sentado no cárcere interior, ele falava, eu sou o mais livre de todos. E o carcereiro do lado de fora da cela era mais escravo do que ele, porque agora ele não é escravo de homens, mas ele é escravo, Jesus amado, do Deus vivo. Certamente o propósito de Domiciano era calar a voz do último apóstolo, porque todos haviam morrido, agora só sobrou João. E ele coloca num lugar onde ele não tem contato com ninguém, mas João, meu Deus do céu, ele de fato, ele era um homem acima do seu tempo, ele era um escriba. Interessante entender que quando Domiciano põe João dentro de uma cadeia, João se torna alguém ilustre, sabe por quê? Porque o que te faz ilustre não é quem você é, o que você carrega. Se o Cristo que habita em você, ele continua sentado no trono, não importa onde você vai ser ilustre, porque a luz que brilha sobre a sua vida é mais brilhante que o sol do meio-dia. Meu Deus, é a luz de Cristo sobre a tua vida que te faz ilustre, não é o que você sabe fazer, não é o teu documento, a tua carteirinha, não é a tua beleza, não é a tua roupa, não é a conta do teu banco, é a luz de Cristo na tua vida que te faz ilustre. E aí João é colocado dentro de uma cadeia, e só ele sabe escrever, meu Deus do céu. Aí sabe o que acontece? Todo mundo tem que se reportar ao camarada. E é interessante que Domiciano, quando coloca João dentro da cadeia, ele fecha todas as portas para João. Todas as portas da terra, João não pode pregar, João não pode falar. Agora o pastor de Éfeso está encarcerado. Só que uma coisa que ninguém pode aprisionar é o Cristo que te libertou. É por isso que eu sempre ensinei para vocês, cuidado. Não se torne escravo de instituição, não se torne escravo de homens, porque se Cristo te libertou, verdadeiramente vós sois livres. Todas as portas se fecharam para João na terra, mas uma porta se abriu no céu. E ele ouviu como uma voz dizendo, João, sobe. Sobe, sobe, que eu vou te mostrar coisas aqui que devem acontecer, coisas que vão acontecer, e tudo aquilo que você vê, João, agora você passa a escrever, você passa a testemunhar de tudo aquilo que está acontecendo aqui. E aqui já é um princípio grandioso na nossa vida, sabe qual que é, Wesley? Quando João sobe aos céus, ele diz assim, você vai ver coisas que devem acontecer. Não são coisas que talvez aconteçam, mas tudo aquilo que você vê daqui por diante, eu vou te mostrar coisas que vão acontecer. Se prepare, porque a revelação que tem sobre a sua vida não é uma história de carochinha. Deixa eu te falar uma coisa, levante a sua mão direita que eu já quero profetizar nessa manhã. Aquilo que o Senhor falou a teu respeito não é mentira. Aquilo que o Senhor falou sobre você não é mentira. A revelação que Deus te deu, a palavra que Deus te deu, a profecia, a promessa, se foi de Deus, não é mentira. Não, talvez não vai acontecer, não. Certamente essas coisas devem acontecer. Portanto, escreva que tudo aquilo que fora dito a respeito da sua vida deve acontecer. Em nome de Jesus.
Agora olha só, Atos capítulo 1, verso 9, uma história final. Para muitos encerrou ali. Assim como os discípulos no caminho de Emaús. Ali foi o final, o findar. Os discípulos estão aqui olhando tudo aquilo que está acontecendo. Jesus ainda passa 40 dias com ele, ensinando, instruindo acerca das coisas que vão vir, daquilo que eles devem fazer, de como se comportar, como os discípulos, os apóstolos devem permanecer. Fica aqui em Jerusalém até que seja revestido de poder. E ele vai instruindo todas essas coisas. Mas é interessante que aqui, Atos, ele relata uma história muito linda. Ele fala assim, que enquanto os discípulos estavam observando, o Senhor começou a subir. E quando o Senhor começa a subir assunto aos céus, uma nuvem densa vem e encobre Jesus. E 2 anjos, vestidos de vestes brancas, aparecem para eles e dizem, o que vocês estão procurando? O que vocês estão procurando? Mas Daniel, 530 anos antes, meu Deus, ele diz assim, em uma das minhas visões de noite, em uma das minhas visões à noite, como eu queria ter esse discurso, sabe, chegar para vocês e falar, cara, em uma das minhas revelações, que são comuns aqui, Daniel fala assim, em uma das minhas visões, olha o que o texto diz, eu estava olhando em uma das minhas visões à noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, foi-lhe dado domínio, a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é eterno, e durará para todo sempre. Aleluia! Aleluia! É interessante que Atos conta uma história de Jesus indo. Mas 530 anos alguém conta a história de Jesus vindo. Para alguns encerra o ciclo quando ele morre. Para outros é só um rito de passagem. Presta atenção. O que João viu? Meu Deus. Os discípulos viram ele indo e causou uma confusão. Porque alguns queriam voltar a pescar, queriam voltar a fazer aquela coisa toda. É claro que antes, mas aqui há uma confusão. Muitos dos discípulos abandonaram aquela história. Muita gente, querido, quer ver para crer. Agora, tudo aquilo que a gente acreditava se foi. Ele passou 40 dias falando, mas é difícil a gente entender, sabe por quê? Porque há quantos anos a gente está vivendo debaixo de uma promessa, ele voltará. Os nossos pais viveram com essa promessa, os nossos avós, nossos antepassados, os cristãos primitivos, eles já caminharam com essa promessa. Por quê? Porque quando ele vai, ele já fala que vai voltar. Então, quando começou a volta de Cristo? No mesmo instante que ele foi. E é interessante que a gente não compreende as coisas. Pastor, quando começa a eternidade? Deixa eu te falar. Assim, quando ela foi criada. Quando começou a volta de Cristo? No momento que ele foi. Quando iniciou a promessa? No momento que ela foi liberada. E sabe o que a gente não consegue crer? A gente vê o milagre acontecendo todo dia à nossa volta. A gente vê o milagre dos olhos abertos. Sabe qual que é o milagre dos olhos abertos? Quando você está dormindo, você acorda. É o milagre do dia. E a gente ainda precisa molhar a lã. Todo dia seca a lã e molha a lã. Prova-me, Deus, prova que o Senhor existe. Prova mais um pouquinho. Mas você está com saúde? Não é o suficiente. Prova mais um pouquinho. Você tem um teto para morar debaixo? Prova mais um pouquinho. Tem um casamento ainda aí. Tem luta, mas tem casamento. Tem luta, mas tem esperança. Tem luta, mas não morreu. Tem luta, mas tem a provisão todo dia. Prova, Deus, mais um pouquinho. A gente fica colocando Deus em xeque. Agora é interessante que no Gênesis ele é autor da criação. Ele é o arquiteto da terra, ele é o sacrifício desde a fundação do mundo. E aí no Apocalipse ele é a revelação, ele é o findar das coisas, ele é o ômega.
Ele é a consumação de tudo. É interessante que se a gente perceber, é tudo sobre Ele. Não é nada do que foi feito, o texto diz, né? Nada do que foi feito se fez sem Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então é tudo sobre Ele. O mundo veio existir por meio dEle. Nós viemos a existir por meio dEle. É por Ele, para Ele, para Ele. São todas as coisas, é tudo dEle, é tudo dEle. Toda a minha família é dEle, então é tudo sobre Ele. Não tem nada sobre mim. Então quando eu paro diante do Senhor e eu coloco em xeque o que é prioridade na minha vida, e eu me coloco como prioridade o meu cansaço, os meus afazeres, o meu trabalho, a minha família, o meu filho, eu estou falando para Jesus, não tem nada sobre você, é tudo sobre mim. E aqui mora um grande perigo. Quem é ele? O que Saulo viu? Querido, presta atenção nisso. Perseguidor de cristão. O que ele viu quando ele estava sentado naquele cavalo? A Bíblia diz que veio uma luz sobre ele, mais forte que o sol do meio-dia, no pico, no pino da luz. Veio sobre ele, e ele ficou cego, ele cai do cavalo. E uma voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que ele viu a ponto de mudar toda a história da vida dele? O que Daniel viu naquela fornalha que fez ele continuar acreditando que mesmo diante da morte haveria alguém que livrasse? Pode aquecer 7 vezes mais, não tem problema. Deixa eu falar uma coisa para você, a luta está difícil, pode piorar, não tem problema, sabe por quê? Porque quem está com você é maior que quem está contra. Quem é por mim é muito maior do que quem está contra mim. Então, independente do tamanho da luta, nunca vai ser potencialmente grande como o meu Deus. Então, tudo tem a ver com Ele. O que fez, de fato, a liberdade para quem antes estava cativo? O que nos forçou a estar aqui nessa manhã, sabendo que a gente poderia estar em tantos lugares diferentes da nossa vida? O que fez Estevão ser apedrejado e não negar Jesus? Mesmo numa vala, com um monte de acusadores, com um pedaço de pedra sobre a cabeça dele, a ponto dele morrer e dizer: eu te entrego o meu espírito. O que fez, o que faz esses homens, Wesley, ter tamanha fé, tamanha perseverança, a ponto de resistir às piores atrocidades da vida, e mesmo assim não negar? O que Isaías viu quando ele vê o templo tomado daquela glória? A gente não percebe. O que é isso, querido? O que é isso que nos tira a necessidade de viver como a gente vivia antes? E agora não dá mais conta de viver sem Ele. O que de fato nos faz amar mais do que a nossa própria vida? Para alguns não faz sentido a pregação. Isaías diz: quem creu na nossa pregação? O que te faz, Dri, sentir esse amor tão poderoso? A gente pode procurar em tantos braços nessa vida, em tantos amores, mas o que nos faz tirar desse ambiente onde a gente se dá, a gente se doa, a gente faz e não tem nenhuma retribuição, e agora se lançar um Deus invisível, alguém que a gente não viu, alguém que a gente não consegue tocar palpavelmente, mas mesmo assim continuar crendo, continuar recebendo, continuar sendo tomado desse amor tão poderoso, que me faz não mais desejar as coisas lá de fora, mas agora tudo que eu quero é Ele, tudo que eu quero é Ele, tudo que eu quero é esse sentimento. João 6,68, ele vai contar sobre um sermão de Jesus. Jesus está pregando igual, não é igual a gente que fica olhando para o relógio não, viu? Ele vai pregar, doa quem doer. E nesse episódio, sabe o que ele faz? Ele prega. Ele prega. E os discípulos questionam ele: mas Jesus, está pesado, calma, vamos com calma. Ele diz: por que está pesado o discurso? Tá.
A multidão está dispersando, não tem problema a multidão dispersar. E a Bíblia diz que muitos foram embora ler. E aí ele diz assim, e vocês também querem ir? Pode ir, não tem problema. Sabe por quê? Porque ninguém veio a mim se não foi o Pai que me enviou. O próprio Cristo disse. Ninguém veio a mim se não foi o Pai que me enviou. Sabe o que quer dizer? Isso tira a gente do pedestal da vida e coloca a gente submetido à própria vontade do Pai. Não fui eu que escolhi o meu Deus, senão Ele me escolheu para viver coisas extraordinárias. Então independe se você está aqui ou não, depende de quem está aqui, o Cristo vivo. Olha o que ele diz, vão vocês também. Aí Pedro, chatão, não é? O que fala asneira, não é? Ele chega assim, mas para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida? Olha que interessante. Agora presta atenção aqui. Sabe o que a gente canta? Para onde iremos nós? Sim ou não? Agora deixa eu te falar uma coisa. Não importa o lugar, importa quem está lá. Pedro sabia que se ele fosse no mais profundo do abismo, se Jesus estivesse lá, era o melhor lugar da terra. Eita glória! Se Jesus está, qualquer lugar é santo, qualquer lugar é vida, mesmo no funeral, transborda de alegria. Aleluia! Não importa o lugar, todo lugar sem Ele é lugar de morte, mas até funeral é motivo de alegria. Ai Jesus, credo. Atos 1:8, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Sereis o quê? Sabe o que é testemunha? É quem viu e prova da veracidade dos fatos. Agora o que ele está falando, oh, meu Deus do céu, ele está falando, vocês vão ser pregadores. Não. Sabe o que vocês vão ser? Vocês vão enriquecer e vocês vão ser mantenedores da obra. Não. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando, vocês vão ser testemunhas em toda a terra. Ele está falando assim, vocês vão falar de coisas que vocês viram. Mas pastor, agora pegou, porque eu não vi. Deixa eu te falar, nem Paulo viu. Mas ele foi testemunha de tudo aquilo que ele sentiu, de tudo aquilo que ele sentiu na pele, na carne, toda a prova de amor de Deus para ele, toda a misericórdia, toda a graça que ele sentiu é tão forte, é tão poderosa. As marcas que você carrega na pele, se alguém aqui já entregou a vida para Jesus, sabe do que eu estou falando. As marcas que você carrega na sua alma, no teu espírito, no teu corpo, não precisa ver para crer. O que você sentiu, nenhuma experiência no mundo é capaz de te oferecer. Então você será sim testemunha em toda a terra de tudo aquilo que você tem provado da parte do Senhor. É as marcas que carrega no corpo. Agora fala para mim, pastor. Vamos, gente. O que João viu? Abre comigo lá em Apocalipse capítulo 1 novamente. Agora do verso 12. E aqui eu quero encerrar com vocês. Primeiro momento, o João foi chamado até no céu. Mas agora ele ouvia uma voz falando com ele. E o texto diz, Apocalipse capítulo 1, no versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Abre um parênteses aí. Quando acontece algo na sua vida, muitas vezes você faz prova daquilo que aconteceu. Quando João tem uma experiência com Deus, sabe o que ele fala? Ele não só ouve a voz, mas ele vai atrás de quem fala. E é isso que a gente tem que aprender na nossa vida. Sabe o que é? Não é só vir aqui, Deus falou com você? Sim, Deus falou comigo. Mas e agora? Agora eu vou buscar quem falava.
eu vou buscar com toda a minha força, com todo o meu vigor, com todo o meu entendimento, porque eu quero conhecer quem fala comigo. Olha só, verso 12, o texto diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de vestes compridas, e cingindo pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se estivesse refinado numa fornalha, e a sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada, e o seu rosto era como um sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como de fato morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, filho, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que vive. Eu fui morto, mas agora eu vivo para todo o sempre. Aleluia! Quem pode aplaudir ao Senhor? Quem pode dar glória a Deus? Ele vive, ele continua vivo para todo sempre. Yeshua, Yeshua, cante. Mas a igreja será das palmas. Ei, num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Se Deus não é gente não, né?